Boa noite, povo de Deus, e a paz do Senhor Jesus. Hoje, nesta live, eu quero trazer para vocês uma palavra do Senhor, bem conhecida, que se encontra em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um, serve-te de ires com os teus servos. Ele tomou, eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostra-lhe ele o lugar. Então Eliseu orou. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. É uma palavra bem conhecida, uma palavra, aonde o homem de Deus faz o ferro do machado flutuar. Por que homem de Deus? Porque o homem de Deus, ele busca Deus com sinceridade. O homem de Deus, ele tem determinação. O homem de Deus, ele tem propósito com Deus. Deus só age em cima dos nossos propósitos. Deus tem propósito conosco, e Ele age em cima dos nossos propósitos. E aqui eu quero continuar dizendo para vocês, que Eliseu, ele foi um profeta, a qual ele foi sucessor de Elias. Deus levantou Eliseu como profeta para ser sucessor de Elias, porque Deus tinha um propósito na vida de Elias. Era de arrebatar Elias em uma carruagem de fogo. Elias, por um bom tempo, era profeta naquele lugar, mas agora ali Deus ia levar Elias. E deixou Eliseu como sucessor. E a palavra do Senhor, ela vem nos falando desta forma, que Elias, ele saiu de Gilgal, na companhia de Eliseu. Saíram os dois, e quando chegou no determinado lugar, Elias disse para Eliseu: Fica aqui, porque eu vou atender um chamado do Senhor. E eu vou até Betel, atender um chamado do Senhor. E Eliseu disse para Elias, que viva o Senhor, quanto viva a tua alma, que eu não te deixarei. E chegando em Betel, ali o povo já sabia do acontecimento, já sabia que Deus era com Elias, como sempre foi, quando ele era profeta, em todo o seu
trajeto aqui na terra, em tudo que ele fazia, como a mão de Deus era com Elias, e o povo ali já sabia que Deus ia arrebatar Elias numa carruagem de fogo. E ali o povo de Betel falou para Eliseu, né? Tu sabias que o seu Senhor vai ser arrebatado por cima da sua cabeça? E Eliseu ali, né, entristecido, creio eu, né, ele disse, sei, mas calem a boca. Eliseu não queria que ninguém comentasse do acontecimento, porque ele já sabia e ele temia do que poderia acontecer, porque agora Elias não ia estar mais com ele, ele ia estar sozinho. Então, eles chegando a Betel, né, juntos, e continuaram a caminhada quando eles foram para Jericó. E quando eles foram caminhando, e Elias disse, fica aqui, que eu vou para Jericó. E da mesma forma, Eliseu respondeu. Eliseu não queria se separar de Elias, né? Eliseu tinha uma incumbência muito grande de profetizar, de falar de Jesus naquela cidade. Eliseu tinha incumbência de uma autoridade. Porque nós, irmãos, nós somos chamados por Deus. Ele nos chamou. E quando Ele nos chamou, Ele nos deu autoridade. Porque Ele diz que se nós crer, nós faremos obras maiores. E veja bem, não foi diferente com João, com Pedro e João, quando chegou ali na Porta Formosa, né? Tava aquele aleijado ali pedindo esmola, e o Pedro e João disse assim, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu dou, levanta e anda. É por isso que a palavra do Senhor fala homem de Deus, porque o homem de Deus tem a autoridade de Deus, a autoridade do céu, para dizer levanta e anda, para fazer flutuar um machado dentro da água. O homem de Deus, quando ele vive no Espírito, né, ele faz obras maravilhosas, porque o Senhor é com ele, o Senhor é conosco. E eu quero dizer para você, né, que ali, assim sucessivamente, pela mesma forma, como ele foi em Betel, foi em Jericó, ele disse a mesma coisa, que ali, que o Senhor tinha algo, né, queria falar com ele no Jordão. E foi ali no Jordão o acontecimento, né, de Elias ser arrebatado na carruagem de fogo. Então, quando eles iam conversando, né, e eles estavam, além de Eliseu e Elias, tinha mais 50 homens com ele. E os 50 homens ficaram do outro lado do rio. Quando Elias tocou nas águas com uma capa dobrada, dobrou a capa, tocou nas águas, feriu as águas abriu e eles passaram em terra seca. E ali, né, Elias disse para Eliseu, peça o que queres, antes que me tomas. Né? Ele sabia que o Senhor ia tomar ele numa carruagem de fogo. E ia levar. Né? O Senhor já tinha, né, terminado a obra com Elias aqui na terra. E agora estava colocando Eliseu como seu sucessor. E ali, Eliseu pede a Elias que ele queria a porção dobrada. E Elias falou assim, é um pedido difícil, porque se me veres indo, você terás. Por que era um pedido difícil?
Porque se ele foi chamado para ser sucessor de Elias, com certeza ele ia ver, porque ele estava junto de Elias e ele ia ver Elias subindo na carruagem de fogo. E ele disse: se me veres subindo, é difícil, porque se me veres subindo, tu terás, mas se não ver, não terás. Eliseu estava atento a tudo, porque ele já sabia que ele ia subir por cima da cabeça dele. E ele estava atento. E foi quando, o Senhor arrebatou Elias ali numa carruagem de fogo, entre um rodamuim, veio sobre um rodamuim e arrebatou Elias numa carruagem de fogo. E Eliseu, sem muito entender, sabendo que era o Senhor, que era a ordenança do Senhor, que era a permissão do Senhor, que era a vontade do Senhor que isso acontecesse, porque a obra com Elias tinha terminado, e agora, era a sua vez de cuidar daquele povo, de profetizar para aquele povo, de falar do amor de Cristo para aquele povo. E ali Eliseu, ele falou assim: Pai, a carruagem de Israel levou Elias. Ele ficou meio que sem entender se era mesmo divino, se era obra divina. E os 50 homens chegaram a pedir a Eliseu para procurar Elias. Eles foram procurar por 3 dias. Mas Eliseu, no momento, ele se desesperou, e disse: o povo de Israel carregaram Elias numa carruagem de fogo. Numa carruagem. Mas ele sabia que era obra divina, era obra do Senhor. E ali Eliseu voltou, dando continuidade na palavra do Senhor, Dando continuidade aqui na palavra do Senhor, o que me chamou muito a atenção, e eu quero frisar aqui nesta noite, é o primeiro versículo que diz: disseram os discípulos dos profetas. Disseram os discípulos dos profetas. Irmãos, a sucessão de um profeta é passado para outro. Deus, sempre que ele leva, como levou Moisés, quando chegou a vez de de Abraão, ele preparou o sucessor, para a terra prometida, E Deus sempre prepara, ele nunca deixa o povo dele desapercebido. Ele sempre prepara alguém para estar ali, no comando ali, dirigindo aquele povo, levando no caminho, Nós somos a ovelha e Jesus é o pastor. Mas é necessário que aqui na terra também temos o nosso pastor para nos ensinar. E naquele tempo eram os profetas, eles diziam homem de Deus. Não é diferente dos dias de hoje, tem muito homem de Deus, muita mulher de Deus, profetiza, profetas, pastores, Tem muitos missionários que levam a palavra do Senhor com desejo na alma. É uma palavra maravilhosa, é uma palavra regozijante, que regozija a nossa alma, faz a nossa alma transbordar de alegria, Porque a segunda frisação que eu vou fazer aqui é quando ele diz: meu Senhor, era emprestado. E a terceira
é quando o homem de Deus pergunta aonde caiu. E aqui eu quero dizer para a igreja, eu quero ir em Mateus, capítulo 25, se eu não me engano, Mateus, capítulo 25, o verso 14, né? A partir do verso 14, né? Aonde fala de um homem, que ele ia se ausentar daquele lugar, do seu país, ia para outro lugar. Aqui fala sobre os talentos. Eu não estou saindo da palavra, eu só estou querendo dizer nesta noite que os talentos aqui, ele traz para nós fundamento a qual Eliseu pediu, porção dobrada. Né? E aqui esse senhor, ele ia se ausentar do seu país e entregou para os teus servos. Ele chamou 3 servos, entregou para um 5 talentos, e para outro 2 talentos, e para outro 1 talento, conforme as suas capacidades. Veja bem, irmãos, conforme as suas capacidades. É Deus quem nos capacita, mas nós também tem que querer. Nós tem que ter força de vontade, porque a palavra do Senhor nos diz, esforça-te e tenha bom ânimo. Nós tem que se esforçar, porque o reino dos céus é tomado à força. O reino dos céus, irmãos, é tomado à força. Nós tem que querer estar nessa palavra, nós tem que querer estar no reino de Deus. Nós tem que querer que essa palavra reine em nós. Para nós sermos obedientes, para nós adquirirmos experiência, para nós termos sabedoria, nós temos que querer, se esforçar. Não foi diferente com Abraão, né? Ele exercitou a sua fé. Ele, em momento algum, ele esfraquejou na sua fé. Ele acreditou no impossível de Deus. E eu quero dizer para a igreja que esse homem entregou a 3 servos, um 5 talentos, um 2 talentos e um talento. O de 5 talentos multiplicou por mais 5. O de 2 multiplicou por mais 2. E o de 1 enterrou o talento. Eu quero dizer também que o Senhor, ele falava por parábola. E nesta live eu quero dizer para vocês o significado da parábola. Parábola é uma pequena narrativa usada como alegoria para transmitir uma lição moral. E o Senhor Jesus, quando ele veio como filho, ele falava por parábola. Ele transmitia para nós essa lição moral, porque em várias passagens aqui nós podemos ver o Senhor falando por parábola. Ele falou das virgens, das 10 virgens, né, do joio e o trigo, né, dos talentos e assim sucessivamente, em vários lugares aqui. Mas ele também nos explicou quando os discípulos perguntou para ele por que ele falava por parábola. E ele disse que há muito era dado conhecer, mas muito, até o que não tinha seria tirado. Aqui, o Senhor, ele continua falando para os seus discípulos, continua falando dos talentos, porque os talentos que ele deu, o que multiplicou, né, ele ia ter muito mais, mas o que enterrou, até o que ele tinha ia ser tirado. Irmãos,
talento, ele tem vários significados. Esse senhor, ele tinha talento. O talento para esse senhor que ia viajar para fora do seu país era dinheiro. Era comparado como dinheiro, né? Mas para Deus, ele fazendo essa simbolização, falando por parábola, os talentos que o Senhor ali estava entregando e que ele entrega para nós, esses talentos, é a porção dobrada que Eliseu pediu. Salomão pediu sabedoria, foi um dos talentos. Mas Eliseu pediu a porção dobrada. Quando Eliseu pediu a porção dobrada, Eliseu estava pedindo os dons de Deus. Os dons de Deus. Porque talento é dons de Deus. Talento é sabedoria, é o dom da sabedoria, é o dom do conhecimento, é o dom do discernimento de espírito, o dom da fé, o dom da cura, o dom da operação de milagre, o dom da profecia, o dom da variedade de línguas e o dom da interpretação de línguas. E Eliseu estava pedindo isso, estava pedindo os dons de Deus, porque ele queria o que estava com Elias e mais, ele queria a porção dobrada. Elias tinha a autoridade de Deus que ele fez até o sol parar, né? Em toda a sua trajetória, ele não temeu a Acabe, ele foi até Acabe, né? Quando o Senhor enviou ele até Acabe, ele foi, ele não temeu. Mesmo que depois ele teve que ir para uma caverna, mas ele não temeu. Acabe, né? Ele foi dizer que ia ter fome e sede naquele lugar. E agora ali, Eliseu, como seu sucessor, né? Ele pede a porção dobrada, ele pede os dons de Deus. Porque agora ali, ele foi escolhido como profeta. Agora ali, ele ia ensinar também, como ele aprendeu de Elias, aprendeu com Elias, ele ia ensinar. Portanto, por isso que eu frisei aqui essa parte que fala: disseram os discípulos dos profetas. Aqui a minha Bíblia diz os discípulos. É porque realmente é discípulo. Nós somos discípulos do Senhor. Nós aprendemos na palavra do Senhor, né? E disseram os filhos do profeta. Porque quando Elias foi para o Jordão, mas Eliseu, ali tinha 50 homens com eles. Tudo discípulo, tudo querendo aprender. Tudo tinha sede de aprender. E como nós aprendemos? Como nós buscamos conhecimento? É na palavra do Senhor. Como nós buscamos dom de Deus? É na palavra do Senhor que nós buscamos sabedoria, conhecimento, né? Que nós vamos, né, viver pela fé. Porque é através da palavra que nós podemos viver o impossível de Deus, como Abraão. Eu quero dizer também para a igreja, né, que eu frisei também aqui em meu Senhor, era emprestado. Irmãos, Igreja do Senhor Jesus, povo de Deus que está me ouvindo nessa live, os dons de Deus é gratuito para nós, mas eles são emprestados. Deus só dá para nós os dons mediante nós estar buscando, e nós estar na presença do Senhor. Quando nós
estamos na presença do Senhor buscando, nós recebemos dele. Porque ele diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á, dá-se-vos-á. E quando nós pedimos, ele dá, como ele deu para Eliseu. Mas nós temos que dar o melhor de nós para Deus também. Nós temos que bater na porta. Mas como nós batemos na porta? É no joelho, dobrando os nossos joelhos no chão para falar com Deus. É quando nós abrimos nosso coração para deixar o agir de Deus em nossas vidas. É uma palavra regozijante, irmãos. É uma palavra que regozija a nossa alma, né? Quando nós vemos aqui também frisado, né? Onde eu frisei, né? Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Onde caiu? Olha a autoridade que ele tinha. Ele estava agora com essa incumbência sobre aquele povo, porque agora ali ele estava ensinando. E aquele lugar já estava pequeno para um ensinamento. E eles foram então fazer um lugar maior. Tiveram que cortar aquelas vigas. E ali o machado saiu do cabo e caiu na água. Ele estava ensinando. E ele tinha, né, como profeta, como estava ali, como profeta, como professor, como estava ali com um chamado de Deus na vida dele de ensinar, de fazer a obra do Senhor com perfeição, né? Ali ele se dirigiu, né, para perguntar, ele fez essa pergunta: aonde caiu? E eu quero te perguntar nessa noite: aonde caiu a tua fé? Porque Abraão, ele não negou de dar o seu filho como cordeiro. Ele era convicto que Deus é o Deus da providência e ia providenciar. E ele não negou de dar o seu filho, porque ele creu no impossível de Deus. E aonde caiu a tua fé? Quantas das vezes, irmãos, muitos de nós se desanimam, porque a palavra do Senhor, ela não diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus, não. Porque se ela dissesse que o cair é do homem e o levantar é de Deus, o próprio Deus estaria contradizendo com a palavra dele. O cair é do homem, então o homem pode cair toda hora, né? Pode cair a hora que quiser, pode adulterar, pode pecar, pode matar, mas os 10 mandamentos dele diz: não matarás, não adulterarás, né? Os 10 mandamentos não diz isso. Então Deus não ia contradizer com a tua palavra. E em Salmo 37, o capítulo 37, o verso 23, o versículo 23 diz assim: o Senhor firma os pés dos homens bons, e no seu caminho se compraz. A tradução das pessoas, quando lê a palavra de Deus, não busca sabedoria e nem conhecimento, aí vira um ditado para o mundo, né? Eles dizem: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não está escrito isso na Bíblia. Procure, irmãos, que não está escrito. Mas está escrito: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. Se cair, não ficará prostrado. Porque o Senhor é misericordioso, né? Se nós cair, Ele vai nos levantar. Porque o chamado dele é de salvação eterna. Ele veio para isso.
para salvar o homem. Então, quando nós caímos, ele levanta, porque a própria palavra do Senhor nos afirma que nós pecamos pensamentos, palavras e obra. Irmão, e não são poucas vezes que nós tropeçamos, que nós tropeçamos em palavra, nós tropeçamos em pensamento, em obras também. É o Senhor é quem diz isso para nós, é quem nos fala desta maneira, né? Mas em Salmo 37, né, o capítulo 24 diz: se cair, não ficará prostrado. Porque Deus tem promessa, irmão, conosco. Deus tem promessa. E a promessa de Deus é de salvar, é de buscar um povo lavado e remido no teu sangue. É por isso que hoje Ele é cura para nós. Ele é cura tanto material, cura o nosso corpo, como cura a nossa alma. De todos os carrapichos que leva a nós a negar Jesus, que nos leva a negar ao Senhor. Muitas das vezes nós negamos ao Senhor diante de situações. Assim como Jonas, né, que negou o Senhor, Deus mandou ele ir para Nínive e ele foi para Tarse. Não é diferente conosco, não é diferente nos dias de hoje. Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer. Mas o bom, irmãos, que a misericórdia de Deus, ela não nos deixa consumir, sermos consumidos. Ele é tão misericordioso que Ele não deixa nós sermos consumidos. Ele está pronto a estender a sua mão e nos colocar de pé. E aqui, essa palavra frisada, aonde caiu? Aonde caiu a sua fé? Aonde caiu a sabedoria que Deus te deu? Os talentos que Ele te deu? Porque o Senhor, Ele dá em porção dobrada. Se você busca a sabedoria, ela anda rente com o conhecimento. Um homem de Deus que tem sabedoria também busca o conhecimento. Que seja através da experiência, que seja na palavra do Senhor, porque um homem de Deus, ele busca. Um homem de Deus que tem chamado de Deus, ele busca na palavra do Senhor. E esses talentos são reconhecidos em nós como sabedoria, como a fé, como o dom do conhecimento, dom da profecia, dom da cura, do discernimento de espírito. Esses dons, irmãos, eles são gratuitos, mas é necessário que nós buscamos. Pedi, dá-se-vos-á. Nós temos que pedir ao Senhor. Nós temos que buscar. Porque se nós não buscar esses dons, se tornamos uma igreja fria. E o que a palavra do Senhor diz para nós? Né? Seja quente ou frio, porque morno eu vomitarei. Se nós for quentes, somos fervorosos, estamos buscando na palavra do Senhor. Mas se nós for frio, nós vamos estar onde? No mundo, fazendo a vontade do mundo. Mas se nós for morno, nós vamos estar com um pé na igreja e um pé no mundo. Nós vamos estar buscando ao Senhor de qualquer maneira. E como nós vamos poder ter os dons de Deus? O Senhor quer falar com a igreja, mas nos dias de hoje está difícil o Senhor falar com a igreja. Ele fala através da palavra da profecia, mas Ele não usa mais nos dons. A palavra do Senhor diz: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão.
E o amor de muitos tem se esfriado na terra. Por que, igreja? Porque muitos não estão buscando no joelho. Muitos estão buscando de qualquer maneira. Ter conhecimento é bom. Mas poder levantar a nossa mão, expulsar os demônios, também é bom. Porque é o Senhor que nos disse que no nome dele nós expulsaríamos demônio. Mas ele também disse que caça de demônio só sai com jejum e oração. E a nossa força está no Senhor Jesus. Nós não somos nada sem Jesus. A nossa força, fala lá em Salmo, está no Senhor Jesus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. A nossa força está nele, porque ele é o nosso refúgio e fortaleza. Então, só o Senhor pode agir em nossas vidas, mediante nós buscar nele os dons dele, que ele tem conosco, que ele tem para nós. O dom da profecia. A palavra do Senhor é a profecia verdadeira, porque é a palavra deixada pelo Senhor. A palavra de Deus é o selo de Deus em nossas vidas. Mas é necessário que ele use os seus profetas na terra. É necessário que buscamos os dons de Deus. É necessário que estejamos avisados. Porque ele diz, ser prudente como a serpente. Sabe o que é isso, igreja? Ser prudente como a serpente é ter o discernimento, ter a astúcia, não para ser enganado, não para enganar, mas para não ser enganado. Porque muitos estão dentro da palavra do Senhor, mas estão andando enganado. Às vezes entra e sai da igreja do mesmo jeito que entrou, porque não busca do Senhor sabedoria, não busca conhecimento, não busca exercer a fé, não busca os dons de Deus, aí não sabe aonde caiu. Mas aquele homem ali sabia que era dom de Deus, ele aprender com o homem de Deus. Então ele disse, meu Senhor, era emprestado. E o homem de Deus imediato falou, aonde caiu? Ele disse, caiu ali. Ele viu aonde caiu. Muitas das vezes nós sabemos aonde nós tropeçamos. E nós sabemos aonde nós caímos. Irmão, mas para nós se erguer, para nós se renovar na palavra do Senhor, é necessário nós saber aonde caiu e descer e buscar. Porque nós somos o homem de Deus. Deus deu essa autoridade para nós. Basta que nós pedimos a Ele, porque Ele veio como filho. E agora Ele deixou, Ele diz que se nós crer, nós podemos transportar um monte de um lado para o outro. Que maravilha, né, igreja? A autoridade que o Senhor nos deu, nós devemos exercer essa autoridade de Deus. Lá em Jó também, né? É uma palavra que nos ensina a ter autoridade.
é que a palavra diz que ele era sincero e reto. Sincero e reto é autoridade. Mesmo ali naquela situação, ele não negou a Jesus, porque ele era sincero. E é assim que tem que ser um homem de Deus, sincero. Porque na hora que vem as adversidades, que vem as batalhas espiritual, nós temos que estar aptos para exercer a nossa fé, para exercer os nossos dons, para levantar a nossa mão e orar para os enfermos. E é tão pouco que se vê hoje na igreja. É tão pouco que vemos isso hoje nas igrejas, de maneira em geral, porque o amor de muitos se esfriou. O Senhor está voltando, a palavra dele está se cumprindo cada vez mais. Ninguém quer mais a porção dobrada, porque estão deixando as mínimas passarem. Irmãos, vamos ficar firmes no Senhor. Vamos buscar mais na palavra dele. Conhecimento, sabedoria. Exercer a nossa fé. Buscar os dons espirituais de Deus. Porque nós não podemos ser morno. Ou servimos a Deus ou servimos a Mamon. Se nós for quente, né, nós servimos a Deus. Porque vamos estar na palavra do Senhor. Vamos ser fervorosos na palavra do Senhor. Mas se nós ser frio, irmão, nós vamos estar mais no mundo do que na igreja. A igreja somos nós. A igreja somos nós. Mas nós vamos no templo do Senhor adorar. E a igreja somos nós. Se nós não exercer a nossa fé, aonde vai descansar o Espírito de Deus? Se em Isaías 66 diz: o céu é o meu trono, a terra é o escabelo dos meus pés, que casa me edificareis vós? Ou que lugar seria o do meu descanso? O Senhor repousa o Espírito dele em nós. Veja bem, igreja, quando Deus arrebatou Elias, né? Aqueles 50 homens que estavam do outro lado do rio, eles logo reconheceram, né? Quando Eliseu tocou nas águas, aqui a palavra do Senhor está dizendo que Eliseu rasgou as suas vestes. Quando ele ficou apavorado, não viu mais Elias, achou que Israel tinha levado Elias, ele rasgou as suas vestes. Aqui, olhando bem os pontos aonde, né, diz, ele rasgou as vestes em duas partes. Mas a capa de Elias, ele tocou nas águas e feriu as águas. E falou: onde está o Deus de Elias? Aonde está o Deus de Elias? Agora o Deus de Elias estava ali com Eliseu. Porque ele era agora o sucessor de Elias. Ele agora ali estava com a incumbência de ensinar para aquele povo. Ele ali agora recebeu os dons de Deus em porção dobrada. Porque ele agora ali estava com a autoridade de Deus para ensinar. E é assim que tem que ser um homem ou uma mulher de Deus. Porque quando fala no homem, fala na humanidade. É assim que tem que ser um homem ou uma mulher de Deus, sincero e reto na presença do Senhor. E buscar andar no caminho da verdade. Para quando nós levantar nossas mãos, nós ver milagre acontecer. Irmão, se nós não tiver os dons de Deus,
como nós vamos ver os milagres do Senhor acontecer. Grandes homens de Deus, expressado aqui na palavra do Senhor, operou grandes milagres. Mas é porque acreditava no impossível de Deus. E é assim que temos que ser. O Senhor nos ensina isso, através da tua palavra. Eliseu queria a porção dobrada do espírito de Elias, porque ele sabia que o que conduzia Elias era uma força maior. Era o próprio Deus que conduzia Elias. Elias não estava sozinho. E aqueles 50 homens disse: o espírito de Elias agora repousa sobre Eliseu. Porque o Espírito Santo de Deus, ele repousa em teu povo, daqueles que buscam com sinceridade. Que casa me edificareis vós, ou que lugar será o do meu descanso? O Senhor repousa o Espírito dele em nós. Que maravilha, né, igreja? Eu me maravilho na palavra do Senhor. Eu sempre estou buscando na palavra do Senhor, porque eu sei que o Senhor, ele nos chamou. Ele falou: ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. E é necessário buscar os dons de Deus. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Uma boa noite e a paz do Senhor.